Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 22º domingo do tempo comum, nesse mês de agosto, mês vocacional. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 8, 14 e 15, depois 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós mestres da lei e fariseus que vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Gente que desce de Jerusalém, gente aqui entendida da lei, gente que segue os preceitos da lei, busca seguir os preceitos externos da lei à risca, mestres da lei e fariseus. E percebem o quê? O que eles veem? Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Amados e amadas de Deus, preceitos externos. Preceitos, diríamos hoje, preceitos de boa educação, mas preceitos que não estão no coração da lei mosaica, preceitos que talvez tenham sido até inseridos depois na interpretação da lei mosaica, mas não são preceitos que estão no coração da lei mosaica. Preceitos externos, forma externa de viver, de se comportar nas refeições, de se comportar diante dos alimentos. Preceitos que diríamos hoje, preceitos de boa educação. Continua o Evangelho. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Amados e amadas de Deus, colocam então a questão para Jesus. Por que os teus discípulos comem, não seguem a tradição dos antigos, quer dizer, a tradição dos nossos ancestrais, mas comem o pão sem lavar as mãos? É interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Amados e amadas de Deus, Jesus vai aqui ao centro da questão. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Os lábios é uma realidade exterior, externa ao nosso ser. O coração é uma realidade interna. Honrar com os lábios implica honrar com as palavras. Honrar com uma atitude exterior. O coração indica o profundo do ser. O coração indica uma atitude interior. Quer dizer, proclamam belos louvores, mas o coração está longe de mim. O coração é o centro da vida. O coração é o centro da existência. E continua Jesus então: de que adianta o culto que me prestam? Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Quer dizer, estão muito preocupados com os preceitos humanos, com os preceitos que chamaríamos hoje de preceitos de boa educação, mas o coração está longe de Deus. Amados e amadas de Deus, a interioridade está longe de Deus. Nós vivemos hoje numa cultura da exterioridade, uma cultura que valoriza muito o vestir, que valoriza muito a exterioridade, o estar bem. A grande pergunta que nós devemos fazer é esta: como é que está o nosso coração? Como é que vai lá dentro?
Quais são as nossas motivações interiores? Quais são as motivações que nascem do mais profundo do nosso ser? Como está o nosso coração? Continua Jesus, então, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Quer dizer, abandonam aquilo que é central na lei mosaica, o mandamento de Deus, para seguir os preceitos humanos, como se lava a mão, como se lavam os objetos, lavar mãos nas refeições e tal, preceitos importantes sim, mas tradições dos homens, apegados às tradições dos homens, abandonando o mandamento de Deus. É isso que Jesus critica. Continua o Evangelho. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, agora é interessante, né? Jesus chama a multidão para perto e diz: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados e amadas de Deus, Jesus remete aqui a questão ao seu centro. O que torna impuro o ser humano não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Por quê? Porque a impureza está no coração. A impureza está lá no centro do ser, é a sua forma de pensar, é a sua forma de conceber, é lá dentro do ser humano, ali que se encontram as impurezas. Não é então aquilo que o ser humano come ou bebe que torna o ser humano impuro, mas o coração. As impurezas estão lá dentro do seu coração. Por isso Jesus vai dizer, né, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, e assim por diante. Quero dizer, é lá dentro que as coisas são concebidas, é lá no coração humano que as coisas são concebidas, é lá que as coisas são gestadas, é lá que as más intenções, é lá que os roubos, é lá que os adultérios, é lá que tudo é gestado. É o coração que precisa ser purificado, é o coração que precisa ser trabalhado, e é a interioridade, amados e amadas de Deus, que precisa ser trabalhado. Por isso o Evangelho termina, todas essas coisas mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados e amadas de Deus, a grande graça que devemos pedir nesse domingo é a graça da purificação do coração, da conversão do coração, aquilo que nós chamamos a consciência, é a graça de termos uma consciência reta. Numa cultura da exterioridade, a graça de termos uma interioridade rica, uma interioridade de acordo com a palavra de Deus, um coração convertido. Que o Senhor nos dê esta graça. Desejo que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.
Senhor.